Boa noite, boa noite, boa noite. Bom, não sei, né, se é bom dia, se é boa tarde, se é boa noite, depende do horário que você está assistindo, mas nós estamos aqui em uma noite de terça-feira, dia 14 de outubro de 2025, para mais um podcast da Identidade Church, nosso IDcast. Então estamos nesse ID Talk, que é para falar assuntos diversos sobre a Palavra de Deus. Falamos alguns episódios sobre o sentido da cruz, mas entramos nas festas bíblicas. Sim. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que Ed Wagner. Estamos juntos mais uma vez. Graças a Deus, mais uma vez aqui juntos para a glória de Deus. E nós vamos dar início. Começamos a falar sobre a festa dos tabernáculos na semana passada. Sim. No domingo o Ed pregou sobre a festa dos tabernáculos, uma palavra poderosa, né, no culto de domingo. E hoje nós voltamos para dar sequência nesse assunto, que é um assunto vasto, não tem como esgotar ele em 1, 2 ou 3 dias. Se conseguirmos hoje, amém, senão a gente passa mais um tempo falando sobre isso na semana que vem, para a glória de Deus. Vamos orar? Então tá bom, vou na calma então, pode ser? Tá bom, então. Quando que termina a festa dos tabernáculos? Ela finaliza hoje é o oitavo, finalizou agora no pôr do sol, né? Hoje já é o oitavo dia, que eles chamam de Simchat Torah, que é a alegria da Torá, ou Shemini Atzeret, que é o dia de descanso, né, um feriado em Israel. Mas o povo lá, na verdade, eles continuam celebrando no resto da semana, não como um feriado, eles trabalham normal, mas a mente ainda está voltada a tudo que eles viveram nesses dias aí, 7 dias de festa. Né? Se a gente conseguir encerrar hoje, amém, senão não tem problema nenhum a gente dar continuidade, porque é um assunto que é extremamente importante, né? Fica aí no nosso conhecimento, em nome de Jesus. E não só no conhecimento, mas a gente vai praticar, não a questão da festa em si, mas nós vamos espiritualmente estar ligados a isso. Olha lá, ó. Ele apareceu. Eu falei boa noite pro Ed, boa noite. O Rafa não está hoje, né? O Rafa tem uma ocupação diferente hoje. Então, boa noite, Pietro. Boa noite. Boa noite. Aí sim. Glória a Deus. Vamos lá, vamos começar com uma oração então. A glória de Deus. Pai, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado pela vida que o Senhor nos dá, muito obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram sobre nós mais essa manhã. Nós nos alegramos no Senhor e nos alegramos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui, Pai, falando sobre verdades da tua palavra, sobre coisas que o Senhor mesmo nos instrui e que nós possamos, ó Deus, ter o entendimento aberto para podermos, ó Deus, andar em obediência à tua palavra, fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça e que essa palavra, esse podcast, esse bate-papo alcance os corações em nome de Jesus. Amém. Eu vou pôr minha caneca aqui, ó. Tô achando meio perigoso, né? Em cima da... Beleza, show de bola, não tem problema. Vamos lá, Ed. Então vamos lá, vamos dar sequência ao que a gente começou na semana passada e nós paramos em que ponto? Nós paramos naquele ponto da cultura judaica, hebraica, né, que eles celebram a festa de tabernáculos, celebravam no tempo de Jesus, fazendo aquela procissão até na fonte de Siloé, né, e voltavam até o altar no templo e tal. A gente contou mais ou menos como que era aquela situação. Falamos um pouquinho, né, eu trouxe aqui a questão de Samuel, né, esse ano aí, Samuel e tal, assim, a gente falou um pouquinho sobre isso, agora eu refresquei a memória. E aí, a intenção desse próximo podcast, que é hoje, era falar sobre 1 Coríntios 6,19, e aí a gente teve a oportunidade de ministrar a palavra domingo, e foi sobre isso que eu ministrei, né? Sim. Claro que trazendo uma amplitude um pouco maior, era para ser algo rápido, né? Mas ficou difícil, né, Pedro? E, então, assim, como a gente já falou sobre isso, e ficou registrado, gravado, eu indico quem, né, tiver interesse de assistir o culto, para a gente poder conseguir avançar, né, na sequência, porque é uma continuação agora. Então a gente ganhou um tempo ali sobre algumas informações importantes e a gente vai prosseguir agora. Então vamos organizar aqui, ó. Semana passada foi o início do estudo, no domingo foi a sequência e hoje nós estamos sequenciando a partir de domingo. Então você que não veio no domingo, não participou do culto, assista esse culto que já está disponível aí no canal do YouTube
sobre a festa dos tabernáculos. Né? O título está Tabernáculos de Deus. Foi esse o título que o Pietro deu para o culto de domingo. E hoje a gente dá continuidade a esse estudo para a glória de Deus. Amém. Não sei se você se lembra que a gente fez o primeiro estudo, começamos a gravar na festa de Yom Teruah, das trombetas, ou chamado Rosh Hashanah, que é o início do ano judaico. E lá a gente estudou várias coisas sobre a volta de Jesus, né? Fazendo uma relação entre o toque da trombeta e o dia do juízo, né? O dia do Senhor. Nós fomos fazendo várias relações, até chegamos no ponto do arrebatamento, né? Que muitas vezes existem tantas divergências em relação a esse assunto, mas a gente conseguiu fazer uma conexão que apontava uma trajetória. E baseado nisso, eu comentei que chegaria um momento lá no final que as coisas iam começar a se encaixar, né? Então, falar de trombetas, falar de Yom Kippur e falar de tabernáculos tem uma relação direta e imediata com a vinda de Jesus, né? Ao toque da trombeta. Então, como a gente vai ter tempo de estudar hoje e provavelmente a semana que vem também, eu não vou acelerar, né? E vou conseguir, com a glória de Deus aqui, com a ajuda do Espírito Santo, nos conduzir a esse estudo um pouco mais profundo. Porque a gente vai entrar numa esfera mais profética agora, né? E tentar ter o discernimento de a gente entender o que realmente a palavra diz. Baseado nisso, eu queria que a gente abrisse para começar então Apocalipse no capítulo 10. A partir do verso 5. Vamos lá. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, lá no estudo atrás, a gente vem estudando 1 Tessalonicenses 4,16, Mateus 24, 1 Coríntios 15, 51 para frente, onde falava do toque da última trombeta, né? E aqui, quando a gente vê essa informação de Apocalipse 10, a partir do verso 5, a gente vê que João tem uma visão onde o anjo revela para ele que no toque de fato da sétima trombeta, que seria a última, são 7, né? São 7 selos, nós dissemos lá, 7 trombetas e 7 cálices. No toque dessa sétima trombeta vai acontecer e se cumprir aquele mistério que foi anunciado aos profetas. Quando a gente vê esse texto, a gente inevitavelmente prossegue para o capítulo 11 de Apocalipse, que nós estudamos lá, mas eu vou repetir para quem de repente não assistiu. Capítulo 11 de Apocalipse, verso 15, que vai falar sobre o sétimo anjo com a sua sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve vozes fortes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram o Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram, olha as informações importantes, e chegou a tua ira. Então a ira de Deus chegou nesse momento. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus, o tabernáculo de Deus, nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um remoto e um grande temporal de granizo. Então, aquela vez que a gente estudou sobre trombeta, a gente leu esse texto, onde indicava que essa última trombeta que Paulo viu lá no capítulo 15 de 1 Coríntios 15, 52, indica uma precisão dos fatos, aonde a gente começa a ver sinais que Jesus apontou, que ele apontou para os discípulos lá antes de vir a revelação para João, e João começa a detalhar essas revelações. E quando a gente tem essa visão, o que a gente percebe?
que nesse momento do toque da sétima trombeta é que as coisas vão começar a de fato acontecer na parte da revelação de Cristo, para o seu reino começar de fato a se implementar nessa terra. E ali a gente vê uma questão de julgamento dos mortos, que a gente tem um simbolismo de ressurreição. A gente estudou lá nas trombetas que no capítulo 1 Tessalonicenses 4,16 fala que os vivos, quando Jesus voltasse, não precederiam, não antecipariam aqueles que já haviam morrido, os que dormiriam, né? Estavam dormindo, os mortos. E a gente começou a estudar e viu que, de fato, às vezes equivoca em relação à ressurreição, como se fosse a qualquer momento, né? O arrebatamento a qualquer momento. Só que existe uma demarcação. A gente tem que entender que o povo de Deus vai ser levado, mas antes dele ser levado terá essa ressurreição. E nós vemos esse relato da ressurreição nesse momento da sétima trombeta. E o capítulo 10 apontou para a gente que esse evento de fato aconteceria nesse momento. E ele fala assim, olha, aquilo que foi narrado para os profetas, dado de revelação para os profetas, vai se cumprir nesse último momento da sétima trombeta. E que profetas que são esses? Nós temos que olhar para o Antigo Testamento. Por isso que a gente fala tanto dos profetas do Antigo Testamento, dos mandamentos de Deus, porque muitas coisas que nós vamos ver em Apocalipse estão relatadas lá e se cumprindo aqui. Então, se eu olho Apocalipse de forma desconectada aos profetas, especialmente, por exemplo, com Daniel, eu não vou entender muita coisa. Né? Até onde o Pietro me perguntou algo sobre isso, parecido com essa revelação aqui, e a gente conversou há muito tempo atrás sobre essa questão, e tem uma relação direta entre Apocalipse, esse texto aqui, com Daniel. Então, baseado nisso, eu vou entrar numa esfera agora para a gente entender a volta de Jesus. E entender o que isso tem a ver com a festa de tabernáculos. Tem tudo a ver. Então não tem como eu pular essa etapa e jogar lá para frente. Porque senão a gente vai perder um pedaço importantíssimo da história. E o que a gente está vivendo nesse momento. É importante dizer isso porque nós estamos vivendo um momento da história onde muitas coisas estão acontecendo, os noticiários estão aí, né? E é difícil de a gente ignorar esses eventos sem olhar para as profecias. Quando a gente vai para Mateus 24, nós estudamos o texto daquele dia, Jesus ele vai trazendo várias revelações e vários sinais, e um dos textos lá de Mateus 24, no verso 9, se não me engano, ele diz que as guerras deveriam acontecer. Era necessário que elas acontecessem. Por que ele diz isso? Porque sem as guerras não existiria talvez uma proposta de paz. Né? Para existir paz tem que existir conflito, guerra. E nós estamos vendo hoje um cenário mundial com muitas guerras, né, acontecendo e um foco lá em Israel. Então, por que a gente está fazendo essa relação entre a profecia, o tempo atual e Israel? Porque as profecias bíblicas que apontam para a vinda de Jesus estão diretamente ligadas com aquele território, com aquela terra. Né? Por isso que é importante a gente conhecer as profecias do Antigo Testamento. Eu vou pedir para a gente poder então fazer uma relação entre isso que a gente está vendo com o livro de Daniel, no capítulo 9, verso 24. Daniel 9, verso 24. Daniel 9, 24 vai dizer assim, ó. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, reparem bem, com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Por que essa profecia aqui é importante? Porque ela dá um marco para que o povo de Deus, não só os judeus que estão lá, mas o povo de Deus que um dia ia ser alcançado por essa palavra, pudesse ter um discernimento dos sinais do finais dos dias. E quando ele fala para Daniel que 70 semanas estão decretadas, aqui é o anjo trazendo a revelação para Daniel, ele aponta um período de tempo. Essas 70 semanas, essa palavra semanas é do hebraico shavuim, que significa 70 semanas de anos. Porque semana comum é shavuá. E se for uma semana normal de dias, uma semana de 7 dias, ou semanas de 7 dias, é shavuot. Mas quando a palavra de Deus quer dizer de semana de anos, que é um costume normal da cultura judaica, o termo é shavuim, que é como está essa palavra aqui no original. Então, nós vemos ao estudar essa profecia, que ele trouxe um relato um pouco anterior a isso,
que existia uma divisão dessa profecia das 70 semanas, aonde 7 semanas seria para poder restabelecer o templo, as muralhas de Jerusalém, né? Depois, 62 semanas iriam demorar, né, para poder chegar o Messias. E quando a gente faz o cálculo exato entre esse período todo, nós vemos que, exatamente como foi narrado para Daniel, aconteceu. A reconstrução de Jerusalém, depois do exílio babilônico, a vinda de Jesus, né, o período que ele esteve conosco aqui na Terra, isso combina. Só que parece que a profecia dá uma congelada. Né? Falta o quê? Uma semana. Uma semana. Por isso que na narrativa de Daniel, a profecia vai se desenvolvendo até que fala da vinda de Jesus e ele seria cortado, né? Ou seja, ele iria morrer e ele não teria mais uma participação direta aqui, vamos dizer assim. Né? E aí essa profecia fica congelada. E qual que é o marco dela voltar a percorrer esse período da última semana? Uma semana são 7 dias. Se é uma semana de ano, como que eu faço? Eu tenho que contar cada dia equivalente a um ano. Então seriam 7 anos. Então, dentro dessa profecia de 70 semanas, tem um período ainda de 7 anos que restam para se complementar os 490 anos proféticos. Tá? Das 70 semanas, 70 vezes 7, 490. Vamos prosseguir com a profecia então. Diz assim, ó. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido, olha lá, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então ele fala 7 semanas e 62, certo? Beleza, como eu disse aqui. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Foi o que aconteceu com Jerusalém. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo, isso falando de Jerusalém, serão destruídos pelo povo do governante que virá. Isso aconteceu no ano 70. No ano 70 houve a destruição de Jerusalém, né, pelo Império Romano. O general Tito entrou em Jerusalém com o exército romano e destruiu a cidade, destruiu o templo, né? Muitos judeus morreram, foi terrível. E aí ele continua, ó, o fim virá como uma inundação. As coisas vão continuar e o fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim. E desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. Tá vendo? Aqui ele está falando de uma semana. Se eu leio o texto correndo, parece que eu estou falando tudo no mesmo tempo, né? Mas não, é como se acontecesse algo lá atrás e as coisas vão se prosseguindo com guerras e destruição naquele local, naquela região, até que vai chegar um tempo que se ele, que ele não fala especificamente quem que é, ele aqui fará uma aliança que durará uma semana. Por que ele não fala quem é a pessoa aqui? Porque ele já narrou essa pessoa lá no capítulo 7 de Daniel, quando ele vai falar sobre o chifre pequeno. Né? E curiosamente, lá no capítulo 7 de Daniel, no verso 25, ele vai falar que essa figura, ou aquilo que já precede a ele, o sistema dele, ele tentaria mudar os tempos, as festas e a lei. Olha que curioso que é isso. A gente está falando de festa bíblica aqui. Então, a personificação desse ente que sempre tentou destruir Jerusalém, que teve uma influência maligna naquela região, essa figura, ou sistema, ou o espírito que habita nesse segmento maligno, tentaria destruir, ou corromper, ou mudar o período de tempos determinados por Deus e a lei de Deus, que está tudo conectado. Por isso nós estamos aqui hoje falando sobre isso, certo? E aí, ele continua assim, ó, no meio da semana, ou seja, no meio dos 7 anos, ou seja, 3 anos e meio, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Por isso que nós temos que entender o Antigo Testamento. O que é o sacrifício? Nós estudamos isso no culto, né? O sacrifício de animais, que os judeus sempre fizeram como forma de expiação de pecado. E infelizmente, muitos judeus de Israel hoje, não todos, mas a maioria, ainda não creem em Jesus como Messias. Sim. Eles esperam o Messias vir. E como o templo foi destruído no ano 70, eles esperam ansiosamente a reconstrução do 3º templo. Porque o sacrifício de animal só é possível ser feito dentro do templo, como Deus determinou lá atrás, certo? Então, o maior desejo de qualquer judeu que habita em Jerusalém, que habita em Israel, e muitos judeus ortodoxos ao redor do mundo, é que seja possível existir uma proposta de paz naquela região, e essa proposta de paz possa trazer uma possibilidade de uma reconstrução do templo no lugar santo. Porque no lugar que era reconstruído o templo, que era construído o templo antigamente, existe uma mesquita muçulmana lá.
o Domo da Rocha, né? Onde os judeus não podem acessar porque é um território que foi cedido aos muçulmanos, né? Da região de Jordânia, que fica na divisa com Israel ali. Então, baseado nisso, a gente entende o quê? Que para que esse evento da volta de Jesus aconteça, tem algo que precede. E o marco temporal dessa última semana é justamente essa aliança de 7 anos, onde no meio da semana, essa figura aqui, ela irá o quê? Por fim ao sacrifício e à oferta. Então isso traz uma indicação para a gente que do ano 70 para cá, esse templo passou a não existir mais. Se nós estamos aqui hoje no ano 2025, isso indica que essa profecia, em tese, não teve início ainda. Ela traz uma indicação para a gente que esse templo provavelmente voltará a existir. Olha que curioso que é isso. E quando a gente vai para Israel, a gente visita o local lá, a gente vê ali dentro de Jerusalém um lugar chamado Instituto do Templo, onde os judeus eles já fizeram tudo o que é necessário para poder colocar dentro do templo. Todos os utensílios sagrados que Deus prescreveu lá em Êxodo estão todos prontos. Com exceção da Arca da Aliança, existe uma réplica lá, né? Mas com exceção da Arca, que a Bíblia diz que não pode ser feita para ser cultuada, como se fosse a réplica, como se fosse a Arca original, mas eles têm uma réplica lá só como uma representação. Mas com exceção da Arca original, digamos assim, que não pode ser refeita, e a única coisa que falta é justamente o templo ser erigido, ser levantado novamente. Está tudo pronto. Os sacerdotes, descendentes de Arão, da linhagem de Arão, todos eles já foram separados. O exame de DNA existe hoje, eles conseguem fazer a linhagem sacerdotal dos Kohen, que são os sacerdotes, né, da tribo de Levi, e eles já são treinados, né, eles já atuam no dia a dia ali como se já estivessem prontos para poder servir no templo. Olha que coisa tremenda, né? E assim, complexa ao mesmo tempo de a gente imaginar, né, que tudo isso é possível. Então, voltemos para o texto, ele vai dizer assim, ó, e numa ala do templo, tem traduções que vão dizer no lugar santíssimo, será colocado o sacrilégio terrível. Outras traduções vão chamar de abominação assoladora, né? Até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então essa figura, em tese, ela vai ter participação nessa reconstrução desse templo. E no meio dos 7 anos que seria o governo ou o reinado dele, ele quebra um acordo. E ele se revela de fato quem ele é. E ele faz cessar os sacrifícios que os judeus estariam fazendo naquele local, como uma forma de expiação. Infelizmente eles não vão ter essa percepção ainda. E aí ele coloca nesse lugar santíssimo, nesse lugar sagrado dentro desse templo, essa abominação assoladora, ou sacrilégio terrível. E quando a gente olha para a história lá atrás, a gente vê um evento que já aconteceu, parecido com essa história aqui, que foi a história de Antíoco Epifânio. Né? Ele era um Seleucida, que ele invadiu Jerusalém por volta do ano 166 até 165, e houve uma guerra ali, né? A guerra dos Macabeus. Os judeus não aceitaram aquilo porque ele trouxe uma cultura helenística grega para aquela região, começou a proibir o povo de fazer os sacrifícios naquele templo, no templo, né, para poder ter expiação de pecado. Ele interrompeu as circuncisões, os judeus que naturalmente se circuncidam eram proibidos, né? Senão eles morriam, eram presos, proibiu a guarda do sábado. E o que ele fez? Ele colocou dentro do lugar santíssimo, lá no templo, uma estátua de Zeus, que sempre foi o maior ídolo dos gregos, né? Profanando aquele lugar. Ele também sacrificou porcos sobre o altar. Para o judeu, pela palavra, o porco é um animal impuro, imundo, e o judeu entende que isso é uma tremenda profanação. E ele fez tudo isso para justamente afrontar Deus e o povo de Israel. Então, por que eu estou falando todo esse panorama? Porque quando nós vamos para o livro de Mateus 24, vamos voltar para Mateus 24, nós vamos chegar, tudo isso aqui é tabernáculo, nós estamos falando do templo, né? Lembrando que o templo foi aquele que ficou construído de forma fixa em Israel, depois que o tabernáculo deixou de existir no deserto, né? É a mesma figura do tabernáculo, mas de forma fixa em Jerusalém. Mateus 24, deixa eu achar aqui. Mateus 24 vai dizer o seguinte, a partir do verso 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, é Jesus dizendo. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos.
Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, lembra que a gente falou disso aqui? Perseverança até o fim, será salvo. Então, a salvação é muito mais do que a nossa vida física. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, o evangelho do reino de Deus, ele vai ser pregado nesses momentos aqui. Se a gente ver o verso anterior que fala, o verso 9, eu vou dizer o seguinte aqui também, para a gente poder entender o contexto. Ele vai dizer assim, ó, então eles os entregarão, falando para os discípulos, né? Para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então Jesus está trazendo uma revelação dentro dessa realidade dos últimos dias, onde está falando de prisão, de perseguição, de morte, de aumento da maldade, esfriamento da fé. E ele pede para o povo dele perseverar até o fim. E ele fala, nesse momento o evangelho será pregado a todos os povos. E então depois virá o fim. Olha o processo, ele é gradual. O povo de Deus, em tese, teria essa missão nesse tempo do fim. E aí ele diz assim, ó, no verso 15. Assim, quando vocês virem, né, o sacrilégio terrível, ou a abominação assoladora, do qual falou o profeta Daniel. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando da mesma profecia que a gente acabou de ler lá em Daniel 9, 27. Do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar de coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. E ele começa a narrar, olha, quanto vai ser difícil isso para as grávidas, olhem para que isso não aconteça no inverno, nem no dia de sábado, porque o sábado é um dia sagrado para os judeus, né? Então, o que acontece? Jesus está trazendo uma visão para os judeus, porque ele está fazendo uma relação com aquilo que vai acontecer naquele território. Porque é lá que o templo, em tese, deveria ser reconstruído, e não num outro lugar, porque foi onde Deus determinou. Então a gente vê uma participação muito direta dessa figura que vai introduzir essa abominação naquele lugar santo, como se fosse a pessoa do anticristo. E isso é muito interessante, porque quando a gente vai para o capítulo 2 de Tessalonicenses, eu não vou ler para não levar muito tempo, mas eu vou tentar narrar aqui, capítulo 2, no verso 2 até o verso 5, Paulo vai nos alertar que a vinda de Jesus e a nossa reunião com ele não aconteceria antes que viesse a apostasia. E então seria revelado o iníquo, o homem do pecado. Ele está dizendo da mesma figura aqui. Então Paulo está nos alertando que a nossa reunião com Jesus não aconteceria antes que viesse um afastamento da fé. A apostasia é um distanciamento da fé verdadeira, uma quebra de aliança, uma ruptura, né, com Deus, ou seja, o povo de Deus, dentro de uma forma geral, digamos assim, estou generalizando, né, esfriaria na fé, perderia a sua relação direta com a verdade que está nas Escrituras, e de alguma maneira isso daria margem para que o anticristo, essa figura que vai trazer essa abominação nesse lugar, surja e tenha sucesso naquilo que ele precisa fazer. Porque em tese não vai existir uma grande resistência. Né? Isso é muito curioso. E aí ele fala que logo depois dessas coisas, então, depois que o anticristo exercer tudo que ele precisa exercer nesse lugar santo, se fazendo parecer Deus, querendo ser adorado como Deus, então Jesus voltaria e com o sopro da sua boca ele destruiria esse personagem. Né? Isso aí está narrado lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Todo o capítulo 2 é interessante ler, porque vai abordar bastante coisa sobre esse assunto. E isso é muito importante. Por que eu estou trazendo todo esse panorama? E rápido, porque eu sei que é muita coisa. Porque se eu não entendo essa trajetória, quando eu for falar da volta de Jesus, no toque da última trombeta, eu vou pular um estágio muito grande desse período profético. E é aí que reside a grande confusão dessa última semana de Daniel. Ou seja, o texto de Daniel fala pra gente que o povo de Deus, em tese, pelo que a gente está lendo aqui, pela revelação de Mateus 24, vai viver todo esse processo. Seja o judeu que está lá e seja os cristãos, a igreja do Senhor que está espalhada pelo mundo todo. Como que eu sei disso? Vamos voltar para Daniel então. Daniel capítulo 12, tudo bem? Vamos lá, Daniel capítulo 12. É um texto muito importante que passa despercebido muitas vezes no estudo da escatologia, sobre a volta de Jesus, sobre a manifestação do anticristo.
Daniel capítulo 12 vai dizer assim: naquela ocasião, o grande príncipe Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, mais uma vez aqui o anjo Gabriel falando com o profeta Daniel, tá? O grande príncipe que protege o seu povo se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Lembra da angústia que a gente viu lá no dia de Jesus, tal, de Sofonias 1,14? Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Olha que interessante. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. O que ele está tratando aqui? De ressurreição. Ressurreição. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios, olha só, em meio a essa situação aqui, ó, aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, brilharão como o fulgor do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, brilharão para todo sempre. Do que ele está dizendo aqui? Vamos pensar, vamos fazer uma conexão entre Daniel e aquilo que Paulo falou para a gente lá em Tessalonicenses e em Coríntios 15, 51. Ele está falando do mesmo assunto. Ele está falando de ressurreição dos mortos e outros que ele chama de sábios, né? Iriam reluzir como as estrelas, brilharão como as estrelas. Ele está falando o quê? De um corpo glorificado. Olha que lindo. Então esse assunto aqui de Daniel capítulo 12 está falando daqueles últimos dias que Paulo relatou para nós, aonde na volta de Jesus os mortos ressuscitam primeiro e depois os vivos que ficarem terão o corpo transformado, glorificado, né? E aí ele prossegue, ó. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Ou seja, isso que eu estou falando para você não vai acontecer agora. Isso é lá para o tempo do fim. Muitos irão para todo lado em busca de maior conhecimento. Nós vamos vendo tanto tempo que passou de Daniel até hoje, quantas coisas foram mudando, tanta tecnologia, tanto conhecimento, mas esse conhecimento aqui é tanto em termos de tecnologia, mas um conhecimento também da palavra. Sim. Porque se a gente parar para pensar, quanto que se avançou, né, o conhecimento das escrituras. A tecnologia hoje possibilita isso para nós, né? Naquele tempo era tão difícil ter acesso a essas coisas, eram rolos, né? Para a gente poder entender um pouco da palavra, tudo separado, com muita dificuldade. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? Esse homem em cima do rio aqui é a mesma figura que falou lá em Apocalipse capítulo 10. Se a gente ler desde o primeiro verso do capítulo 10 de Apocalipse, vê essa mesma figura em cima do rio e em cima da terra, que acho que foi a pergunta que o Pedro fez para mim um dia, né? E aí esse homem vai responder o seguinte, ó: o homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, é o mesmo sinal de Apocalipse 10. E eu ouvi jurar por aquele que vive para todo sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos, ou algumas traduções diz 2 tempos, e meio tempo. Então, haverá tempo, 2 tempos e meio tempo. O que isso quer dizer dentro da cultura judaica? Tempo é relacionado a 1 ano. Tempos, 2 anos, ou 2 tempos, né? 2 anos. E meio tempo é metade de um tempo, ou seja, 6 meses, metade de 1 ano. Então, um tempo, que é 1 ano, com 2 tempos, com 2 anos, 2 anos a mais, né? E meio tempo, mais 6 meses, meio ano. Total de 3 anos e meio. Então ele está falando da mesma coisa que ele narrou lá atrás, né? Dos 3 anos e meio lá, que acontecia a interrupção do sacrifício lá no templo e a introdução do sacrilégio terrível no lugar santo. Ele fala assim, ó: quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, o que é o poder do povo santo? Ele está fazendo uma relação com o povo de Daniel. O poder para o povo judeu é justamente o templo e o sacrifício que é feito ali. Isso para eles é algo mais sagrado que existe, por conta da expiação do pecado que eles entendem, por não ter o entendimento de Cristo como sacrifício perfeito. Ele fala assim, ó, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, ou seja, ele está fazendo uma relação com aquela quebra do período de 3 anos e meio lá, é o mesmo período. Todas essas coisas se cumprirão. Que coisas? As coisas que nós narramos aqui anteriormente, certo?
Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, meu senhor, qual será o resultado disso tudo? Daniel perguntando. Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, olha só, alvejados e refinados. Mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios, sim. Por isso a importância de ler e reler esse texto e procurar entender à luz da profecia o que isso quer dizer. Porque diz muita coisa para a gente nos dias de hoje, certo? Depois de abolido o sacrifício diário, ele está fazendo uma relação lá que a gente acabou de ler no capítulo 9. Assim que foi abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível naquele lugar santo, né? Haverá 1290 dias. Olha uma coisa interessante. Quando eu calculo o tempo aqui de cima de tempo, tempos e meio tempo, nós chegamos a um período de 3 anos e meio. 3 anos e meio equivale a quantos dias? 1260 dias. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 11 de Apocalipse, vai trazer essa mesma informação desse período de tempo. E lá ele se refere a 1260 dias, se relacionando com esse mesmo período, mas de uma outra forma. Num outro texto de Apocalipse vai dizer 42 meses. Ou seja, 3 anos e meio é o mesmo que eu dissesse tempo, 2 tempos e meio tempo, 1260 dias ou 42 meses. Todas as profecias que relatam esse período... Só corrigindo, 1290 dias. Não, eu vou chegar no 1290. Sim, Isso. Por que eu estou falando isso? Porque a gente viu lá em cima que os 3 anos e meio narrado lá, que é quando vai se dar todos esses eventos, 3 anos e meio equivale a 1260. Só que aqui na revelação final ele fala, olha, depois que for abolido o sacrifício, haverá 1290 dias. Só que ele está dizendo o seguinte, vamos entender esse ponto. Se o momento em que vai se encerrar o período dessa grande tribulação, vamos chamar assim aqui, onde o povo vai passar por tudo isso, vai ter ressurreição, vai ter glorificação de corpo, é de 3 anos e meio, a profecia na sequência no verso 11 fala que daquele momento em que foi abolido, até o momento que o sacrifício lá vai deixar de existir, vamos dizer assim, passa 1290. Eu sei que é complexo essa contagem de tempo, mas é necessário a gente tentar entender. O que isso significa para a gente? Os 3 anos e meio a partir do sacrilégio terrível, para poder ser encerrado, acontece tudo isso aqui. Só que, passado esse período, tem mais um período de 30 dias. 1260 para 1290, que é para poder ser eliminado aquela abominação naquele lugar, sim, é 30 dias. Sim. Então, o que isso diz pra gente? Que aquele período de 7 anos, que a gente às vezes imagina que a gente vai ser tirado antes e não vai ver nada disso, pela profecia não bate. Porque fala assim, olha, vai ser abolido, vai ser encerrado ou proibido o sacrifício diário lá no templo. E aí é colocado naquele local o sacrilégio terrível, a abominação. Quanto tempo ele vai ficar ali até que o povo vive toda essa situação aqui? A princípio, 3 anos e meio. Mas esse sacrilégio não vai sair de lá. Quando que ele vai sair? Depois que decorrer 1290. Então ele tem um espaço de tempo, desde que o momento do livramento do povo acontece, ele tem um tempo de 30 dias a mais. Então, baseado nisso, o que a gente entende? Quando a gente vai ver todo esse contexto de Daniel, que o povo de Deus vai passar por esse período de tribulação, o povo judeu, o povo de Deus vai estar aqui vivendo toda essa situação, por 3 anos e meio. Indica pra gente que os primeiros 3 anos e meio, então, do tempo total de 7 anos, não vai ter uma grande tribulação. Vai ser um período em que aparentemente vai existir um grande engano no mundo. Um grande engano tanto para os judeus, como para muitos cristãos que não estiverem atentos à profecia. Quando chega na metade do período, que ele quebra, ele encerra lá aquele sacrifício que está sendo feito lá em Israel, ele se revela como de fato ele é, esse personagem maligno. E aí ele começa essa perseguição, porque a profecia diz que ela vai durar 3 anos e meio. E depois dela que vai existir a ressurreição dos mortos e o corpo dos vivos glorificados, reluzentes. Só que a gente viu lá em Daniel, a gente viu em Paulo e viu em Mateus, que a volta de Jesus acontece para justamente o quê? Trazer um livramento.
Do que é esse livramento? É da grande tribulação que já aconteceu aqui ou da ira de Deus? Essa é a grande confusão que existe. Até eu comentei na Festa das Trombetas que a doutrina teológica de hoje em dia diz que a ira de Deus é a mesma coisa que a grande tribulação. Então ela conectou as duas coisas. Só que nós vemos aqui que essa grande tribulação exercida por essa figura que interrompe o sacrifício lá, não tem nada a ver com Deus. É uma atitude humana que está sendo guiada por Satanás, uma pessoa que personifica Satanás na terra. A ira de Deus, como nós vimos lá no capítulo 11 de Apocalipse, vai acontecer lá no toque da 7ª trombeta, para punir justamente aqueles que estavam destruindo a terra, que já perseguiram o povo de Deus, por isso que fala que vai recompensar eles, vai julgar os mortos. Entende? Vocês estão conseguindo ser claro, porque é complexo o assunto. Então, quando eu olho para a ira de Deus, eu entendo que a ira de Deus é contra os ímpios e contra esse personagem que já perseguiu, que já matou, que já abominou lá aquela região santa, aquele território santo. E aí sim a ira de Deus começa a se levantar no toque da última trombeta. Esse espaço de tempo é importante porque eu vejo 7 anos sendo percorridos, onde 3 anos e meio é de uma falsa paz, depois a paz é quebrada, eu tenho mais 3 anos e meio de perseguição, igual o homem disse aqui, o homem de linho disse para Daniel. E aí então, ao terminar os 3 anos e meio, acontece a libertação desse povo. Nesse momento eu consigo enxergar, no final dos 1260 dias, um livramento, mas já posterior à ressurreição e à glorificação dos corpos. E por que Jesus voltaria nesse período do final dos 3 anos e meio? Porque na sequência cronológica de Apocalipse, quando a gente termina de ver lá o capítulo 11 e a sequência do que vem pela frente, começa então a ira de Deus, que são os 7 cálices da ira de Deus que eu falei. Então, os 7 selos já aconteceram, a tribulação acontece durante o 5º ao 6º selo de Apocalipse, depois as trombetas são tocadas, até que toca a última trombeta, que é a 7ª, e aí Jesus volta, que é o final dos últimos 3 anos e meio daquele período total de 7 anos. Para que ele volta? Aí chegamos no período de tabernáculos. Ele volta porque a profecia vai dizer que o povo de Deus não é destinado à ira de Deus. E aí eu começo a entender o texto. Quando eu vou, por exemplo, para Apocalipse, quando eu vou para 1 Tessalonicenses 1:10, 2 Pedro 2:9, o próprio texto de Apocalipse 3:10, que é importante, que existe uma confusão, ela fala assim que as pessoas perdem um pouco a relação com esse texto porque acham que está falando ali da tribulação. A gente pode ler esse texto? Pode, com calma. Apocalipse 3:10. A gente está falando de arrebatamento aqui porque tem tudo a ver com tabernáculos, né, Pietro? Pietro dá risada aqui, fui dando risada. Apocalipse 3:10. Vocês vão entender lá no final toda essa relação que é importante. Ó, visto que guardou a minha palavra, Jesus falando para a igreja de Filadélfia. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Esse texto é muito utilizado. Muito utilizado. Só que existe um detalhe aqui que às vezes passa despercebido. O que Jesus está falando para essa igreja, que na verdade ele não cumpriu isso naquela igreja, porque ele não voltou naquele tempo, mas era uma referência que ele estava dando para o final dos dias, né? Existe uma condição para que ele traga o quê? Uma proteção, uma guarda. Ele fala assim, ó, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Aonde que Jesus exortou o povo dele para poder perseverar? A gente lê esse texto hoje. Mateus 24. Ele fala assim, ó, aquele que... Vocês vão passar por todas essas coisas, perseguição, tal, maldade, não sei o quê. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, quando eu ignoro esses primeiros textos aqui, essas primeiras palavras do verso 11, do verso 10, eu não vou entender a sequência. Ele fala assim, ó, porque vocês guardaram a minha palavra para perseverar, e eu vi que vocês guardaram, eu também guardarei vocês da hora da provação. A palavra provação aqui, no grego, é peirasmo, que significa provação, mesmo como está aqui, e não tribulação. A palavra tribulação, em todos os textos que aparecem na Bíblia, no Novo Testamento, do grego, em Apocalipse, é a palavra trípsis. Trípsis.
É uma palavra que tem um TL, então fica estranho de falar. Clipsis. Igual cebolinha. Igual cebolinha. Então, a palavra usada aqui não é tribulação, clipsis, é a palavra peirasmo, de provação. Então, ele assim, vocês perseveraram até o fim. Então, agora, diante da provação que virá sobre toda a terra, eu vou guardar vocês. Olha só a relação. Então, ele está falando justamente de Daniel, capítulo 12. E Tessalonicenses 1, 4, 16, Coríntios 1, 15, 52. Por quê? Porque a partir desse momento começa a ser lançado a ira de Deus, as taças da ira de Deus. O que a profecia de Daniel, conectada a tudo isso que a gente está falando, tem a ver com esse assunto? Tem a ver que Jesus ele vem para poder tirar o povo dele, que já passou por toda aquela dificuldade que Daniel narrou. Houve ressurreição, houve glorificação dos que permaneceram vivos. Eles são levados ao céu para quê? Para acontecer o momento do casamento. Então, a retirada do povo de Deus é porque o povo de Deus não foi destinado à ira que vai começar a ser lançada sobre a terra, agora no primeiro cálice da ira de Deus. Então, são 7 cálices, ou 7 pragas. Quando a gente vai vendo a narrativa, a partir do capítulo 16 de Apocalipse, a gente vai ver cada cálice sendo derramado sobre a terra. Aonde quem está sofrendo essa situação toda é quem? O anticristo, o falso profeta que vai acompanhar ele, todos os governos, os líderes mundiais que acompanharam essa figura e as pessoas que aceitaram a marca da besta, que aceitaram adorar a besta, que viveram dentro do sistema da besta. O povo de Deus já não está mais enquadrado nesse momento. Por quê? Porque Jesus já retirou esse povo para esse momento do casamento. Então, quando fala de retirada ou do ajuntamento, a festa dos tabernáculos tem tudo a ver com isso. Ela tem um significado de ajuntamento, de reunião. Tem diversas profecias do Antigo Testamento que vai falar da volta de Deus, digamos assim, da vinda de Deus. Lá não dá para entender direito, mas a gente sabe que é através do Filho dele, através de Cristo, né, a manifestação plena de Deus através do Filho dele, para poder fazer ajuntamento do seu povo. Tanto aqueles que estão lá em Israel que creem, como muitos que estão espalhados pelo mundo todo, que também creem. E aí, não sei quanto tempo já passou, de estudo, quanto tempo já passou, Pedro? 47. 47. E agora a gente vai entrar então no que seria as bodas do Cordeiro. Ou seja, se Jesus tirou o povo no final dos 7 anos, já aconteceu a tribulação durante 3 anos e meio, começa a ira de Deus após esse período, igual Mateus 24 fala. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, lembra que estudou lá? Verso 29 para frente, de Mateus 24. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, então se verá no céu, senão no filho do homem, enfim. E aí ele fala que os anjos vão reunir os seus eleitos dos 4 cantos da terra. E essa reunião acontece porque o povo vai ser tirado daqui e ir para um lugar celestial. Quando Jesus traz essa informação, o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer sobre o cumprimento da profecia de João, capítulo 14, a partir do verso 1. Vamos ler lá João 1, que a gente conhece bastante e é tão importante. João 14, 1. Hoje eu estou falando um pouco mais rápido porque é muita coisa. Mas eu espero que as pessoas vejam. Eu tô quieto aqui. Tá dando para entender? Para que dê certo, né? O tempo da gente. Tá dando para entender? Tá? Ou tá confuso? Tá muito confuso? Não. Por que é confuso? Porque a gente acostumou com uma doutrina comum da gente ser tirado durante o período de 7 anos. E aí termina os 7 anos e a gente volta. E aí a gente ignora esse período de tempo de Daniel. Eu não li Daniel 12 até o final. Tem um outro período ali que é importante, mas vai fazer sentido lá na frente. Tá bom? João 14, verso 1 diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Algumas traduções vão dizer morada, né? Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, essa ideia aqui de João 14 tem uma relação direta com a volta de Jesus para levar o seu povo, certo? E ele vai levar esse povo para quê? Para um momento inicial.
para justamente se reencontrar com ele e celebrar esse momento das bodas, que está relacionado à festa de tabernáculos. Vamos ver então agora um texto importante de Lucas 13, 22, 30. 13, 22 ao 30. Vai dizer assim: depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem de mim, todos vocês que praticam o mal. Algumas traduções vão dizer iniquidade. A palavra aqui é adiquia, que tem uma relação direta com a palavra anomia, lá de Mateus 7, 21. Adiquia significa injustiça ou afronta à lei. Anomia tem o mesmo sentido, injustiça ou ausência da lei, rebeldia à lei. Olha que importante isso. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Então, por que eu estou lendo esse texto aqui? Porque Jesus está falando assim, o seguinte, ó, naquele dia, poucos encontrarão a salvação, porque a porta é estreita. E ele traz uma referência conectada a Mateus 7, 21. Ele diz mais ou menos as mesmas coisas que ele disse aqui lá em Mateus 7, 21. E ele coloca como ponto de referência pessoas que em tese conheciam Jesus, diz que comia com ele, que ensinava, mas ele fala: olha, eu não conheço vocês, afastem de mim. Vocês que praticam a injustiça ou que têm uma aversão à lei. Por isso que às vezes a gente sempre ministra sobre lei, sobre essas coisas, conectadas à graça de Deus e com a visão profética, porque isso tem total relação com os últimos dias. Né? E esse parâmetro é importante porque está relacionado a tabernáculos. Se eu não conheço a lei de Deus, eu não conheço os tempos proféticos, eu não conheço tabernáculos e eu não conheço o juízo de Deus para esse último momento. Entende? E ele fala: muitos virão de vários lugares, e vocês virão Abraão, Isaque, Jacó, e vocês serão excluídos. Então, essa reunião do povo de Deus inclui os ressuscitados, que inclui esses personagens. Imaginem isso. Ele está falando de uma reunião para um momento especial no reino. E aí agora a gente vai então para mais um texto de Lucas, Lucas 22, verso 13. 22, 13 vai dizer assim: eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos, ou discípulos, reclinaram à mesa. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em vocês, em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, fica eu estou lendo esse texto, fazendo toda essa relação longa de vários textos. Porque a festa de tabernáculos não é uma coisa vaga, uma coisa superficial, que a gente pode de repente desconsiderar. Glória a Deus pelo ministério da Identidade Church, que está dando oportunidade desses assuntos serem tocados, porque é muito mais profundo do que a gente imagina. Quando Jesus fala isso aqui na festa de Páscoa, ele está fazendo uma relação
para a volta dele, para essa reunião, para esse ajuntamento com o povo dele, para celebrar novamente a festa de Páscoa. Então, o que a gente entende de tabernáculos? Tabernáculos é a última festa bíblica de um período de tempo, aonde ela tem uma relação imediata e direta com a primeira festa, que é Pêssach. Então, para eu entender a conexão da volta de Jesus, eu preciso entender as festas bíblicas dentro do seu contexto original. Satanás sabe disso. Muitas vezes melhor do que a gente. Por isso esse ódio tão grande contra as festas, a ponto de querer anular as festas, cancelar ou adulterar, e também esse ódio que a gente vê lá nos últimos dias em relação ao lugar santíssimo, a um eventual templo que vai ser levantado novamente. Então, quando eu falo de tabernáculos, eu estou falando de templo, eu estou falando de sacrifício, estou falando de abominação, estou falando da volta de Jesus para punir aqueles que fizeram toda essa impiedade e injustiça aqui na terra. E para trazer livramento para o povo de Deus, que vai ter essa oportunidade de celebrar esse cálice e esse pão novamente com ele no reino. Amém? Junto de Abraão, Isaac, Jacó, todos aqueles personagens bíblicos que vão voltar a viver, e nós vamos ter participação direta com isso. A importância disso é muito significativa, por quê? Porque quando nós imaginamos tudo que está acontecendo no mundo hoje, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, as guerras que estão acontecendo agora, elas apontam para algo que está para surgir. Como nós falamos no começo, quando eu olho, por exemplo, na figura do Trump, parece que é por acaso, né? O nome Donald Trump, não estou falando que ele é o anticristo, mas vamos ficar atentos aos eventos. O nome Donald, sabe o que significa? Governante do mundo. Em algumas línguas, o nome Donald, ele também é conhecido como Daniel. O que significa Daniel em hebraico? Justiça de Deus. O Deus é meu juiz. Daniel ou Donald, em alguns idiomas, significam a mesma coisa. E o nome Donald também significa governante do mundo. Olha o papel dele. E o nome Trump, o que significa o sobrenome Trump? Tem um significado. Significa trombeta. Ou triunfo, vitória. Então, quando eu olho para a figura do Trump, que é uma figura enigmática, né? A gente vê tudo que está acontecendo nos últimos dias, ele ajustando muitas coisas que nenhum outro governante consegue, eu consigo identificar no nome dele um governante que vem para estabelecer, em tese, uma paz no mundo, aonde, num período de trombeta, de festa bíblica, que aponta para tabernáculos, né? Aponta para o povo de Deus, e aponta uma vitória, um triunfo. O que nós estamos vendo? Ele triunfando o tempo todo. Tudo que ele se propõe a fazer, ele consegue cumprir. Uma pelo poder econômico que os Estados Unidos têm, poder militar, a influência que ele possui e o carisma que ele tem. Certo? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas coisas que a gente está dizendo aqui pode desembocar porque a gente está lendo em Daniel. Porque os acordos de paz vão ser estabelecidos envolvendo aquela região. E Trump, hoje em dia, para o povo judeu, ele é chamado de Ciro, o grande Ciro. Lembrando que Ciro, lá atrás, foi conhecido como um ungido de Deus, porque ele trouxe libertação para o povo judeu naquele período lá de trás. O Ciro, né, trouxe libertação para o povo que estava no cativeiro da Babilônia, no tempo de Daniel. No primeiro governo do Trump, no primeiro mandato dele, ele já fez vários acordos com Jerusalém, ele transferiu a embaixada norte-americana de Tel Aviv para Jerusalém, dizendo que Jerusalém era a capital de Israel, capital, né, do reino de Deus, enfim. Ele tem uma influência muito grande com Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, e a gente vê agora nos últimos dias todo o mecanismo de negociação que ele fez, toda a influência que ele fez a ponto de libertar os judeus que estavam sequestrados. Coincidência ou não, foi justamente no mesmo período da festa de tabernáculos. Eles foram sequestrados há 2 anos atrás, no 8º dia de tabernáculos. E eles foram soltos justamente no princípio do 8º dia de tabernáculos, 2 anos depois. Então, assim, parece que tudo isso é uma grande coincidência. E os acordos que foram celebrados ontem no Egito, envolvendo Trump e vários líderes mundiais, o Macron, vários líderes árabes, o príncipe da Arábia estava lá, a Arábia Saudita, o príncipe do Egito. Qual que é a proposta deles?
paz naquela região. Reconstrução da Palestina, que Israel possa, de fato, ter a sua tranquilidade para poder estabelecer aquilo que eles pretendem. Então, começou um processo agora de reconstrução daquele território, onde acordos vão ser celebrados para que tudo isso se finalize a um médio, um curto ou um longo período. O fato é que falar de profecia bíblica e falar de tabernáculos envolve todos os acontecimentos já passados, como nós estamos estudando, é falar de tempos presentes, que nós estamos vivendo com sinais muito assim grandes, que a profecia nos salta aos olhos e nos remete a olhar para frente, enquanto nós estamos aqui ainda, ou apontar algo para a nossa geração futura, para os nossos filhos, as pessoas que virão. Porque nunca aconteceu o que está acontecendo hoje na história, do jeito que está sendo. Vários sinais apontados por Jesus e pelos profetas. Então, eu não estou dizendo que o Trump é o anticristo, né? Mas as coisas estão indo para um caminhar naquele território, porque tudo vai acontecer lá e tudo vai finalizar lá. Mas é claro que se expande para o resto do mundo, influencia todo mundo, de alguma maneira. Ainda nós não sentimos reflexos disso, porque as coisas estão no princípio. Mas um dia, conforme a profecia de Apocalipse diz, e nós vamos estudar mais à frente isso, vai chegar a todas as nações, né? Então, eu sei que hoje eu falei um pouco mais correndo, peço desculpa, mas como o pastor deu essa oportunidade de falar sobre esse assunto e sobre tabernáculos, eu tinha que fazer essa introdução profética com Daniel e Apocalipse, e Mateus 24, enfim, para a gente entender os tempos que nós estamos vivendo. Seria mais difícil eu falar sobre isso se não tivesse acontecido o que aconteceu nos últimos dias, nesses últimos períodos. Mas diante do volume de notícias e de fatos tão próximos do que nós estamos lendo aqui, eu não poderia ser negligente e deixar passar, né? Então, que nós possamos olhar com carinho para a profecia bíblica, olhar os tempos proféticos, entender as conexões que isso faz com o nosso tempo e não ignorar textos, porque quando eu ignoro textos bíblicos, às vezes eu deixo passar uma parte muito importante daquilo que Deus já falou para todos nós enquanto igreja. Sim. E a nossa parte é conhecer tudo isso, perseverar em meio a tudo isso e proclamar o Evangelho do Reino durante tudo isso. Porque essa foi a instrução de Cristo para nós e essa é a vontade de Deus para nós, para esses dias. Né? Nós somos privilegiados por estarmos aqui, apesar de tudo, né? Apesar de tudo. Apesar de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse momento que você falou do Trump e de todas as coisas, é um momento que muitas pessoas falam, não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver. Teoria da conspiração. Mas a gente sabe que o Senhor, ele não faz nada por acaso, o Senhor não faz nada aleatoriamente, ele faz tudo conectado e com propósito. Então, por isso que nós estamos aqui, conectados e com propósito, anunciando essas coisas. Quando a gente ouve falar das festas bíblicas, muitas pessoas têm esse repúdio, têm essa aversão por se tratar de um... Até porque, historicamente, a igreja brasileira, quando se envolve com isso, acaba... não vou falar só da igreja brasileira, mas isso historicamente, Paulo se levantou contra essas situações, acaba sendo muita coisa deturpada. Sim. E quando você traz um estudo sobre tabernáculos, falando sobre profecia, sobre volta de Jesus, conectando tudo isso, a gente entende a profundidade disso no reino do Espírito. Não é uma coisa superficial, não é apenas uma comemoração, uma festa, mas é de fato um tempo determinado, marcado por Deus. Falando de tempo, a gente viu o tempo todo a palavra falando da marcação dos tempos. A gente viu as 70 semanas de Daniel, a gente viu o tempo, 2 tempos, meio tempo, a gente viu o tempo todo a palavra apresentando tudo isso. Então a gente entende que as festas bíblicas, mais especificamente hoje nós estamos falando de tabernáculos, nós não, né? O Ed está falando. Falei isso sozinho. Era muita coisa. Prometo que da próxima você vai falar mais. E tá tudo certo. Mas a gente precisa entender, as realidades espirituais que nós temos a oportunidade de desfrutar. E a gente muitas vezes fica de fora de tudo isso, não desfruta do que Deus está nos proporcionando. Nós costumamos dizer que são portais espirituais abertos para a gente poder desfrutar e entrar nesses portais, viver coisas novas.
viver, participar de tudo que o Senhor está movimentando. Né? Temos que ser participantes do que o Senhor está nos proporcionando e não ser apenas espectadores que ficam de fora olhando, vão ver o que vai acontecer, vão ver o que vai deixar de acontecer. E às vezes a gente deixa de viver coisas, como Jeremias profetizou, coisas grandes e firmes que a gente não sabe, porque a gente não crê em tudo isso. Nós precisamos crer, nós não andamos por vista, nós andamos por fé, e se nós não crermos em tudo isso, nós vamos deixar de viver muitas coisas grandes e firmes no Senhor. Amém? Amém. Então, glória a Deus. Amém. Encerramos aqui mais um episódio do IDCast. E agradecer mais uma vez ao Ed. Eu gostaria de abordar por último, assim, rapidinho antes de terminar, que eu falei muita coisa rápida aqui, correndo e fazendo relações rápidas, né, acelerando a leitura para dar tempo. Mas é claro que esse é um estudo longo. Eu estou tentando trazer de maneira simplória um assunto que a gente poderia estudar há meses sobre isso. Todo o livro de Daniel. É um estudo longo e que tem controvérsias. Né? Se a gente entrasse numa discussão, por exemplo, a gente ia passar a noite aqui. Sim, com certeza. Mas o intuito não é esse. O intuito é a gente trazer realmente a luz das Escrituras, a festa do tabernáculos, e que você trouxe hoje, que ela tem toda uma relação escatológica, né, das profecias bíblicas que apontam para o fim. E qual é a importância de tudo isso? Porque, na verdade, nós vamos tabernacular com Cristo. Amém. Isso é o mais importante. Glória a Deus. E aos poucos a gente vai tentando trazer outros textos que vão fazer relação com isso também, né? E deixa eu só corrigir. Não é que há controvérsias porque a palavra... Não é isso. Há controvérsias no sentido de que há vários entendimentos em relação a esses textos. Dentro da teologia. Então você tem a questão dispensacionalista, você tem a milenista, pré-milenista, né, pós-milenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Então a gente vai fazer uma salada aqui e vai... Não é, a intenção não é essa. A intenção é realmente trazer o que significa tabernáculos à luz das Escrituras. E, assim, eu queria agradecer o Ed por trazer esse conhecimento. Eu fui um pouco ousado trazer esse assunto tão rapidamente assim. Eu sei que é complexo porque é uma coisa desse prazo de 30 dias, 90 dias, depois quase não é falado. Mas eu sei que lá na frente vai fazer um pouco mais de sentido aos textos quando vão vir na sequência, quando vierem, né? Mas a gente tem que ser ousado em relação à palavra, né? Porque às vezes a gente nunca ouviu uma coisa e no primeiro contato fica estranho, confuso, mas quando eu vou ler novamente, eu mergulho, eu me aprofundo, as coisas começam a fazer mais sentido. E até porque nós recebemos muitas influências da Igreja Romana. Então, quando a gente começa a quebrar muitas tradições, muitos pensamentos, muita mentalidade, coisas que a gente já tem definida, né? São convicções que a gente traz influenciados não pela palavra. E a gente não se dá o direito de estudar a palavra e interpretar a palavra da maneira que ela é, à luz, iluminados pelo Espírito Santo. Então a gente continua acreditando no que contaram para nós, sendo que a palavra ela vem elucidar muitas coisas e vem mostrar realmente que tem muitas coisas que a gente ainda crê de forma equivocada. Então eu acredito que seja muito importante esse tipo de colocação, essa ousadia que o Ed trouxe, para que a gente possa refletir. Nós não estamos querendo enfiar informações goela abaixo e impor, né? Todos somos livres, mas a gente traz verdades contidas nas Escrituras para que a gente possa se dar o direito de realmente refletir e pensar mais uma vez, será que é isso mesmo? Será que não é? Será que o que eu penso está certo? Será que o que eles estão falando está certo? Faz sentido, não faz sentido? E a gente vai aqui criando, né, um corpo naquilo que o Senhor tem nos orientado. E eu glorifico o nome do Senhor pela vida do Ed Wagner. Amém. E nos sentimos privilegiados de ter o Ed aqui com a gente, né, Pietro? E glória a Deus pela vida dele, pela vida da Miriam. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que o assunto não esgotou, né? Tem uma sequência, né? E graças a Deus a gente está tendo essa oportunidade de trazer esse assunto e as coisas vão ficar mais claras, né? Dali para frente. Amém. Pra frente, tá bom? Forte abraço então, Ed, mais uma vez. Obrigado. Tamo junto. Obrigado, tamo e junto. até a próxima. Até a próxima. Agora, Pietro, você pode desligar aí que acabou.